Oi, pessoal. Espero, como sempre, que vocês estejam bem. E hoje nós estamos aqui para apresentar mais uma videoaula e agora dirigida à turma de História das Cidades. Hoje nós trataremos do período do Barroco, compreendendo melhor como é que se dá essa interação entre o urbanismo e as principais cidades europeias no período do Barroco. Se vocês lembrarem, na última aula que nós tratamos de Renascimento, eu cheguei a comentar com vocês de que por mais que os governantes e os próprios urbanistas quisessem fazer grandes projetos urbanísticos, as cidades europeias elas já estavam meio que impregnadas das características das cidades medievais. Aquelas cidades que foram surgindo, foram se desenvolvendo razoavelmente de forma espontânea, de acordo com a vontade de cada um dos seus moradores. O que o Renascimento pôde fazer, e da mesma maneira o Barroco vai poder fazer, são certas intervenções urbanísticas naquela malha já existente. E esse período do absolutismo, ele se caracteriza pelo fortalecimento do poder do rei. Então, aquele rei que durante a Idade Média tinha tido seu poder muito enfraquecido por conta da fragmentação do território, fragmentação essa onde o território ficou dividido em pequenos feudos, agora, por interesse principalmente da burguesia, que está aí cada vez ficando mais poderosa, essa burguesia ela vai dar uma base de sustentação para que esses reis unifiquem aqueles territórios que estavam sobre a sua ingerência. Então, o rei, fortalecido pelo poder econômico da burguesia, vai convencer, ou por bem ou por mal, vai convencer de que aqueles senhores feudais lhe passem a seguir. E daí, cada um desses reis, espalhados pela Europa, vão formar os seus estados nacionais absolutistas. E é nesse momento em que o Barroco vai ter ascensão, porque além desses novos monarcas quererem mostrar que as suas nações eram fortes, eram importantes, e para isso eles vão se utilizar tanto da arte quanto da arquitetura barroca, é nesse período também que a própria Igreja Católica está desenvolvendo a sua contra-reforma. E, em função dessa contra-reforma, dessa recuperação dos seus fiéis, a Igreja Católica também vai se utilizar desse período do Barroco. E, além disso, a própria burguesia também vai ter interesse no desenvolvimento de um determinado tipo de urbanismo para que facilitasse as suas ações comerciais. Tá? Então, o que nós vamos ver hoje é o princípio dessa ascensão burguesa e também um fortalecimento da nobreza. Inicialmente, fica mais claro esse fortalecimento da nobreza e gradativamente a gente vai percebendo em paralelo a ascensão da burguesia. Bom, como nós estamos exatamente no momento dessa ascensão do absolutismo, nós vamos começar pela cidade símbolo desse período absolutista, que é Paris. E se nós lembrarmos, a gente vai perceber de que a cidade de Paris ela já era dividida em três partes desde a Idade Média. A Ile de la Cité, que é o centro, o coração do desenvolvimento da cidade de Paris, aonde nós temos algumas edificações muito importantes, como, por exemplo, a Igreja de Notre-Dame, localizada aí na Ile de la Cité. Nesse triângulo que nós estamos vendo formado aqui, bem na pontinha da ilha, nós temos a Praça Dauphine, que nós já vamos falar nela daqui a pouco. Mas só que como eu já estou com a foto aqui, para que vocês percebam
esse triângulo formado pelas edificações e que no seu centro se desenvolve, então, a Praça Dauphine, um dos exemplos de praça barroca. Bom, mas além da Ile de la Cité, nós temos também os dois lados do rio Sena. O lado que fica a partir da margem esquerda da nossa imagem é a região chamada de Université, por conta da presença da Universidade de Sorbonne. E o lado direito do rio Sena, nós temos a região conhecida como Ville, aonde ficam, então, as corporações do governo municipal. Então, a cidade de Paris, ela já vinha dividida nessas três áreas desde a Idade Média, e tanto o Renascimento quanto o Barroco não vão conseguir modificar essa tendência, e nem ninguém depois deles, porque até hoje a cidade de Paris é dividida razoavelmente nessas três áreas. Então, o que foi possível o urbanismo barroco desenvolver na cidade de Paris? Intervenções urbanísticas para que conceitualmente fizesse com que a cidade se tornasse mais aprazível, uma cidade mais romântica, uma cidade mais emotiva. Então, essas intervenções têm como fundo de pano essa nova tendência que é barroca, a ideia da dramaticidade, da teatralidade, da emoção. Então, esses espaços agora, eles não vão abrir mão da razão. Aquela razão tão importante para o Renascimento, o Barroco não joga fora, muito pelo contrário. O Barroco, ele não nega nada das novidades que o Renascimento trouxe no campo da razão. O que o Barroco incorpora é aquilo que o Renascimento não contemplava praticamente, que é esse lado emotivo, esse lado da contemplação, não é? Que o ser humano tem também. O primeiro exemplo que nós vamos dar de uma dessas intervenções é a Praça de Vosges. Reparem que o formato dela permanece quadrado, quer dizer, eles não, nesse caso aqui, eles não negam a importância de uma forma geométrica, por exemplo, mas, se nós repararmos, apesar de termos um paisagismo também retilíneo, onde a gente percebe bem a mão aí do ser humano no projeto, reparem que no centro da praça as árvores são deixadas crescendo ao natural. Isso é simbólico, porque se nós fôssemos pegar, estudando o Renascimento, se nós fôssemos pegar esse mesmo paisagismo, onde a razão estaria imperando o tempo todo, também aqui no centro haveria algo geométrico. E já o Barroco não, ele quebra essa regra e se utiliza da própria natureza, que é orgânica, para dar aí um movimento nesse ambiente dessa praça. A gente sempre que trata de arte, e a gente pode enxergar a arte também na arquitetura e também no próprio urbanismo, a gente percebe que esses conceitos que estão por trás determinam certas ações, como foi o caso aqui. Se ao mesmo tempo nós temos canteiros totalmente racionalizados, nós temos o centro da praça quebrando essa razão, deixando a natureza se mostrar da forma como ela é, e não manipulada pelo ser humano. O segundo exemplo, ainda em Paris, é a Praça Dauphine, que apesar de ter o seu formato triangular, e daí um formato racional, também o próprio paisagismo é que vai quebrar esse rigor, trazendo encantamento a esse espaço.
Isso, de certa maneira, do barroco, combina muito com alguns preceitos do urbanismo atual. Hoje a ideia é que a gente desenvolva cidades aonde o caminhar seja contemplativo, aonde a gente induza as pessoas a andarem a pé quando as distâncias assim permitirem. E que durante essa caminhada, aquela pessoa tenha atrativos ao longo do percurso. E o barroco, já no século XVII, atendia a essa premissa, que agora, no século XXI, volta a ser tão valorizada. Então, estamos vendo aqui a Praça Dauphine. Uma outra intervenção, ainda em Paris, é a ampliação do Palácio do Louvre. Se vocês repararem, você tem aí uma malha urbana bastante condensada, e no meio dessa malha, e malha essa que a gente lembra já vem desde o período medieval, claro que ela foi crescendo, mas foi crescendo dentro dessa malha. No centro dela, nós vemos então um grande clarão. Esse clarão foi proporcionado pela ampliação do Palácio do Louvre, que vai ocupar todo esse território que já era ocupado, mas que foi desapropriado para possibilitar essa ampliação. Aqui um outro exemplo mostrando então o Louvre aí à beira do Sena, pegando diversos e diversos quarteirões para a implementação desse projeto barroco. Ampliação do Palácio do Louvre em Paris. Bom, a partir do momento em que as cidades foram crescendo e elas foram ficando cada vez mais confusas, quem podia acabava se deslocando para regiões do subúrbio, aonde o território estava mais livre, e daí construíam-se grandes obras, utilizando um território tão vasto que essas obras em si são consideradas projetos de urbanismo, em função da quantidade de território trabalhado e ocupado. Aqui nós estamos vendo o Castelo de Saint-Germain, aonde ele vai se utilizar de uma área bastante grande. Aqui um outro ângulo dele, onde ele vai ocupar uma grande extensão territorial e daí configurando um projeto urbanístico. Nesse caso aqui, ele vai usar esse terreno que tinha declives e aclives, ele vai fazer ao estilo italiano de fazer grandes terraços, grandes patamares. Desenvolvendo aí quilômetros de ruas e muitas delas ocupadas até mesmo por outras moradias. Como era comum nessa época, uma pessoa muito rica fazer essa urbanização e vender lotes para que outros pudessem construir. Daí essa edificação, por exemplo, o Castelo de Saint-Germain, ele não se baseia apenas na edificação desse castelo, mas também no arruamento de todo esse território e em algumas situações, outras moradias nessa região. Vamos seguindo. Ainda em Paris, nos arredores de Paris, a famosa residência de Vaux. Residência essa que tem muita história e muita confusão.
Essa obra foi desenvolvida de 1656 a 1660. O projeto é do arquiteto Levaux, só que aí escrito de uma outra maneira. O paisagismo é de Lenotre e a decoração interna de Lebrun. Essa implantação que vocês estão vendo, ela possui 3,5 km de comprimento. E aqui já mais aos moldes do barroco francês, aonde toda essa implantação ela é completa, ela não tem patamares, ela é toda ao nível do solo. O proprietário, ele era o cobrador de impostos do rei Luís XIV e vai fazer uma baita festa de inauguração. E nessa festa de inauguração, o rei Luís XIV, o maior rei absolutista do mundo, vai perceber que o cobrador de impostos dele, da França, estava roubando. Então, imediatamente, logo após a festa, não durante a festa, mas logo após, o rei determina a prisão de Levaux. E aí ele acaba, depois, por conta disso, ampliando o seu Palácio de Versalhes, inclusive se utilizando dos próprios artistas que projetaram essa residência. Reparem nas características aqui no caso da arquitetura barroca. E aqui o desenvolvimento do paisagismo de Lenotre, já na linguagem do barroco. Um outro exemplo, a Praça da Vitória. Aqui vista do alto. É uma outra intervenção urbanística desenvolvida no período do Barroco. Aí você pode falar assim, ora, mas essa praça ela poderia ter sido renascentista, porque ela era circular. É verdade, só que ela foi feita no período do Barroco, e como eu já mencionei, o Barroco ele não nega as características do Renascimento. E quando acha por bem manter a figura geométrica regular, o Barroco mantém. Não tem problema nenhum nisso. Mas essa praça foi desenvolvida no período do Barroco. Aqui um outro exemplo, também desenvolvido pelo rei Luís XIV, que é o Palácio dos Inválidos. Reparem que é todo esse retângulo que vocês estão vendo, aonde a malha urbana ela é mais aberta. E o Palácio dos Inválidos, na verdade, é uma construção onde ali foram colocados os soldados que lutavam por Luís XIV, pela França, soldados esses que voltavam com problemas de saúde da guerra, muitos deles mutilados, prejudicados com a guerra. Então, o Estado francês cuidava dessa forma, o Estado absolutista francês cuidava dessa forma dos seus soldados que ficavam inválidos, daí o nome. Luís XIV é considerado o mentor, né, o primeiro a fazer algo em torno dessa ideia de assistência social. E fez isso construindo o Palácio dos Inválidos, onde no próprio palácio também existe a igreja. Era uma área onde esses soldados passavam a viver. Cuidado,
eles eram cuidados pelo Estado. Se nós estamos falando em absolutismo, e aqui só para mostrar a última imagem do Palácio dos Inválidos, então, nesses blocos, era onde esses soldados permaneciam sendo cuidados. E toda essa implantação era simbolicamente para mostrar a grandeza da França na figura do seu rei. E como último exemplo francês, nós temos o Palácio de Versalhes. Obra essa executada por Luís XIV, com os mesmos arquitetos, com os mesmos artistas e arquitetos da residência de Vaux. Ele contrata aqueles arquitetos que tinham feito obras tão fantásticas, arquiteto, paisagista e decorador, e ele traz então para ampliar uma antiga casa de caça que era de seu pai, o antigo rei. Então Luís XIV manda ampliar e faz isso de uma maneira magnífica, onde simbolicamente o Salão dos Espelhos é o que tem assim de mais significativo no campo do simbólico, onde esses espelhos refletiam a luz do sol, mostrando aí a grandeza do Rei Sol, Luís XIV. Aqui uma panorâmica mostrando a grande dimensão desse projeto. É no Palácio de Versalhes e nos seus arredores, porque aqui também as ruas, dentro dessa implantação urbanística, você tem o Palácio de Versalhes, onde seria a moradia do rei, mas tem também diversas ruas espalhadas de forma reticulada, e nessas ruas terrenos onde os particulares puderam construir. E a intenção do rei Luís XIV foi exatamente fazer com que os nobres viessem morar próximo dele, para que ele pudesse ter controle sobre esses nobres. Porque um dos maiores medos de Luís XIV era que os nobres fizessem alguma revolução contra ele. Então, dessa forma, ele obriga os nobres a virem a morar em Versalhes. Alguns dentro do próprio palácio e outros em residências construídas por essas ruas. Enquanto Luís XIV foi rei, essa estratégia deu certo. Mas quando chega em Luís XVI, essa estratégia vai se mostrar equivocada. Porque no momento em que Luís XIV trouxe os nobres das regiões, de todas as regiões da França, esses nobres vieram para Versalhes, esses nobres, que eram as pessoas responsáveis por atender às necessidades do povo, esses nobres ficaram muito longe do povo. E daí deu espaço para que a classe burguesa que surgiria depois de Luís XIV, ficaria mais fortalecida ainda mais depois de Luís XIV, essa classe burguesa, então, fizesse a cabeça do povo para se juntar aos burgueses numa revolução contra a realeza. Esse movimento que eu estou me referindo, é claro, é a Revolução Francesa, que vai acontecer no período de Luís XVI, o qual será devidamente tirado do poder e morto. Aqui, mais uma imagem da beleza dos jardins de Versalhes, com toda a sua geometria, com todas as suas curvas, característica do barroco. Reparem que como o poder da época, a mentalidade da época era toda voltada para o absolutismo,
Os grandes projetos urbanísticos se dão em volta dessa classe dominante. A cidade como um todo, ela ia acontecendo, continuava acontecendo de maneira espontânea ou, às vezes, também com a intervenção do Estado. Mas os projetos maiores, os projetos mais importantes, se davam em torno desse poder centralizado, característica da época. Aqui mais de perto. Mostrando toda a grandiosidade do projeto. Essa grandiosidade simbolizava a grandiosidade do Império Francês. Ok. Um outro estado absolutista que também fará projetos urbanísticos dessa monta é o Império Austríaco. E lá, o Império Austríaco, governado pelos Habsburgos, eles também vão desenvolver obras grandiosas, como o próprio castelo de Schönbrunn. O arquiteto, no caso, Fischer von Erlach. Quando você olha para esse castelo, imediatamente a gente leva a ideia de que, poxa, mas lembra Versalhes. E é exatamente isso, porque Versalhes virou uma referência para que todos os monarcas da Europa se inspirassem nele. Então, como nós estamos falando aqui de reinos muito poderosos, porque se fala muito mal do absolutismo, né? Hoje nós temos a nossa visão democrática. Então, por conta dessa visão democrática, em tudo que a gente lê por aí, o absolutismo ele é colocado sempre de uma maneira negativa. Mas a gente não pode esquecer que, mesmo não tendo um caráter democrático, foi durante o absolutismo que a Inglaterra se tornou a maior potência do mundo, que a França se tornou a maior potência do mundo, que Portugal, a Espanha, a Áustria, todos esses países se tornaram, a cada um a seu tempo, as maiores potências do mundo no momento do absolutismo. Então, o absolutismo fez com que essas nações enriquecessem, obviamente de uma maneira desigual, mas as populações que viviam nesses países que se tornaram os mais poderosos do mundo, acabaram, mesmo que em menor grau, recebendo as vantagens disso. E a gente sabe que mesmo hoje, onde o absolutismo terminou, essa igualdade de oportunidades, elas não avançaram como um todo. Avançaram sim em algumas nações, e se a gente for reparar, as principais nações que tiveram esse maior desenvolvimento social são aquelas nações que foram até mesmo absolutistas. Então aqui estamos vendo mais alguns exemplos do castelo de Schönbrunn, em Viena, que, volto a lembrar, de tão grandiosa que era a implementação desses projetos, são considerados projetos urbanísticos. O castelo maior segue até encontrar no alto da colina um castelo menor. Essas obras, todas elas, estão voltadas ao poder real. Daqui a pouco nós veremos obras também voltadas para o público e para a religião. Aqui nosso primeiro exemplo, que é a igreja de São Bartolomeu, atrelado à biblioteca de São Bartolomeu. Daí ter um caráter público e um caráter religioso. Igreja, eu acho que eu me enganei, igreja de São Carlos Borromeu. Falei Bartolomeu, não tem nada a ver. Igreja de São Carlos Borromeu. É o nome dessa igreja aqui, desculpe a falha.
Caminhando, nós vamos para uma outra região da Europa que ainda não podemos chamar de Itália, porque a Itália, nessa ocasião, ela não era um país unificado. Ali na Itália existiam vários reinos, e num desses reinos existia e existe ainda a cidade de Turim. Nessa cidade de Turim, um arquiteto barroco vai se diferenciar, que é o arquiteto Guarino Guarini. E ele, então, vai desenvolver um projeto para a igreja, mas que, mais uma vez, pela sua grandeza territorial, se transforma num projeto urbanístico. A Capela do Sudário, obra de Guarino Guarini. Um outro exemplo é o Palácio Carignano, da família Médici. A família Médici era uma família de mercadores, dos mais ricos ali da região, e ele, então, um dos Médici, desenvolve esse palácio em 1679. Estamos no século XVII. Projeto de implantação barroca. Aqui pegando do alto, a gente tem uma ideia da dimensão e da ocupação do terreno também atrás dessa edificação, com arruamentos. Mas aonde o prédio sede é, então, o Palácio Carignano. Mais um exemplo, também em Turim, a Basílica de Superpega. Superpega é o nome da região, onde, em agradecimento à vitória por uma batalha, foi, então, projetado pelo arquiteto Filippo Juvarra, essa basílica em 1731. A basílica e os seus arredores. Basílica de Superpega. E aqui um último exemplo. Dessa implantação. Reparem que aqui já é numa área remota, uma área livre, onde o urbanista pôde fazer a implantação do jeito que preferiu. Ainda em Turim, a residência de caça de Stupinigi. Obra também de Filippo Juvarra. Aqui o prédio de perto, aqui dando uma ideia da dimensão da área ocupada. Agora, saindo de Turim, ainda o último exemplo, mostrando agora sim o arruamento dessa residência de caça. Essa avenida que vocês estão vendo, ela vai desde da residência até o centro de Turim, uma reta só de 10 quilômetros de distância, e ao longo dessa reta, a malha urbana com residências. Daí a ideia de ser projetos urbanísticos.
Aqui, por exemplo, ó. Ao longo desse trajeto, as moradias. Agora, uma vista aérea tendo bem a dimensão do porquê ser considerado um projeto urbanístico. Um verdadeiro bairro que se cria a partir da residência de caça. Bom, até agora nós estamos vendo obras voltadas para essa nobreza enriquecida, poderosa, e que, na verdade, representa o Estado. Então, nós vimos isso na França, nós vimos isso na Áustria, e vimos aqui também na região italiana, na Península Itálica. Agora, nós vamos ver numa outra nação, que também é monárquica, mas aonde a burguesia exercia o poder. O monarca ele não tinha poderes absolutos, pelo menos não na prática, porque o poder do monarca ele era dividido, no mínimo, com o poder dos grandes comerciantes. Estamos falando aí da Holanda, países de grandes comerciantes, e, fundamentalmente, da cidade de Amsterdã. E essa cidade ela era governada pela burguesia mercantil. E essa burguesia mercantil ela exportava muitos produtos. A navegação holandesa ela é das melhores, sempre foi das melhores do mundo. Então, na própria cidade de Amsterdã, os governos de Amsterdã, eles vão criar canais de navegação, cortando o território da cidade, criando diversos canais, entre eles 4 principais. Tá? Aqui, uma panorâmica dessa intervenção urbanística na cidade de Amsterdã, não abrindo ruas, mas abrindo canais navegáveis. E ao abrir esses canais, eles fizeram isso em territórios que ainda não estavam ocupados. Quando eles abrem esses canais, surgem terras de ambos os lados desses canais. E ali, então, vai se vender terrenos para que os particulares comprassem. Obviamente que esses particulares não eram ninguém menos do que os burgueses. Então, nesses canais, vão morar aquelas pessoas que tinham meios financeiros tanto para comprar o terreno, o lote, como também para fazer as suas edificações. Então, temos o Canal do Príncipe, temos o Canal do Imperador, o Canal dos Patrícios e um canal chamado Singel, que era utilizado para defesa e manejo da água, né? Tratamento da água, manejo da água desses canais. Era um canal mais largo, o último canal, o canal Singel. Mas reparem que a monarquia está aí presente no momento em que você tem o Canal do Príncipe, o Canal do Imperador e o povo sendo representado no Canal dos Patrícios. Patrício é todo aquele que nasceu em determinada pátria. A questão dos canais na cidade de Amsterdã é tão determinante que, apesar de terem automóveis, praticamente todo mundo possui uma embarcação, tendo inclusive uma característica praticamente única no mundo, pessoas que moram em casas flutuantes. Elas moram ali atreladas às margens dos rios, e casas que podem mudar de lugar se for do interesse desse morador.
Então, estamos vendo aqui diversos canais, são para mais de 100 canais, mas esses 4 são as principais vias de locomoção, vamos dizer assim. E é claro que isso também tudo, hoje em dia, é usado para turismo, pela beleza dos seus canais e das suas edificações. Nesse caso, o projeto urbanístico foi fundamental até mesmo para a cultura, para a identidade dessa população. Uma população que vive permanentemente em contato com a água. Esse canal, até o século XIX, foi totalmente poluído. De lá para cá, foi se fazendo um trabalho de recuperação dessas águas. O transporte é permitido, mas os banhos nesses canais só é permitido em alguns momentos durante algumas festas. Até porque a água ainda não é tão limpa assim. É muito limpa, mas não ainda apropriada para um banho rotineiro. Bom, além da construção desses canais, esses lotes, então, eram distribuídos nessa faixa que ficava intermediando esses canais, tá? Desculpa aí, me repetir. Bom, agora nós vamos para uma outra nação, que é a Inglaterra, vamos especificamente para a cidade de Londres, aonde lá também tem uma marca muito forte do período medieval. Assim como Paris, que era dividida, Paris no caso, em 3 partes, Londres será dividida em 2 partes. A City, que é o centro comercial da cidade, e a região de Westminster, que é a região do poder, tanto do poder do monarca quanto do poder político. O poder do monarca, exemplificado no Palácio de Buckingham, e o poder político, exemplificado no Parlamento Britânico. Tanto o Palácio de Buckingham quanto o Parlamento Britânico fica na região de Westminster. E os principais grupos corporativos, empresas e seus edifícios e suas obras ficam localizadas na chamada City. Em Westminster, nós temos um grande projeto implantado durante o Barroco, que é a Catedral de São Paulo, a Catedral de São Paulo. Ela foi feita muito antes desse período, mas no período Barroco ela foi reconstruída por conta de incêndios. Ela foi reconstruída por Christoph Wren, que a reprojetou e construiu em 1675. E aí a fez no estilo barroco. Está aí a igreja e a sua implantação no território. Uma outra intervenção urbanística nesse período do Barroco foi o alargamento de muitas ruas, já prevendo o futuro dos transportes, né? Porque a indústria ela já está aí se fazendo presente. Então, os urbanistas e os governantes perceberam que aquelas ruas, para tudo que viria, elas eram muito acanhadas nas suas larguras. E com isso, sempre que possível, eles já foram tratando de alargar as ruas. E nesse arruamento, eles também vão criando praças, naquele intuito de tornar o ambiente da cidade mais prazeroso para quem ali vive. Esse exemplo que nós estamos vendo é uma das principais praças de Londres, num dos seus bairros mais sofisticados, que é o Mayfair, e o nome dessa praça é Grosvenor Square. Simbolicamente, essa praça é tão importante que os Estados Unidos não escolheram outro lugar para colocar a sua embaixada. Parece que agora eles venderam o prédio dessa embaixada
para um governante árabe, se eu não me engano, do Catar, e eles estão se transferindo para uma outra região da cidade. Mas essa praça continua sendo um dos endereços mais sofisticados de Londres, Grosvenor Square. São essas as intervenções que o Barroco teve possibilidade de fazer, esse tipo de intervenção, criando praças e, mais uma vez, aí, com um paisagismo mais solto, onde a natureza se mostra de maneira mais verdadeira, sem tanta intervenção do ser humano. Aí está. Era uma tradição inglesa, em alguns pontos até ainda continua, que essas praças elas fossem financiadas pelos moradores das edificações no entorno. E ela era considerada pública porque o território pertence ao Estado, mas o fato dela ter sido implementada por aquelas pessoas dava o direito de apenas aquelas pessoas usufruírem desse espaço. No caso da Grosvenor, isso com o tempo se perdeu. Hoje ela é uma praça efetivamente pública, mas cuidada por uma empresa privada. A gente sabe que a Inglaterra é o berço tanto do liberalismo quanto do neoliberalismo. Então lá, em geral, os espaços públicos são mantidos pela iniciativa privada. E existem muitos outros casos de praças menores que também ficam no centro de edifícios, e esses sim, essas praças, apesar de públicas, são trancadas à chave e só os moradores possuem as chaves desses espaços. Coisa de cultura, de um povo, aonde funciona e ninguém reclama, pelo menos de forma pronunciada, não. Porque tem espaço para todo mundo, tem praça para todo mundo, então ninguém incomoda aquele grupo de pessoas que teve a chance de ter praticamente uma praça privativa. É um costume, não cabe muita discussão, porque eles se aceitam assim e, pelo menos por enquanto, vivem dessa forma. Mas no caso aqui dessa praça que eu peguei como exemplo, a Grosvenor Square, ela é efetivamente pública, de acesso público, mas mantido pela iniciativa privada. Grosvenor Square, criando esse ambiente mais humano à cidade de Londres. Daí o meu comentário de que eles estavam se antecipando aí em 4 séculos a uma das grandes intenções do urbanismo contemporâneo, que é exatamente as pessoas sem veículos, as pessoas caminhando e tendo prazeres durante essa caminhada. Pois bem, conforme a industrialização vai avançando, as cidades, por mais que tivessem praças contemplativas, as cidades foram ficando sufocantes e com a qualidade de vida decaindo, por conta daquilo que virá logo após, que é o crescimento das indústrias, o surgimento e o crescimento das indústrias. Uma das consequências desse crescimento da industrialização foi o êxodo rural daqueles camponeses que vieram para as cidades trabalhar. Meio que numa contramão dessa situação, as pessoas mais ricas começaram a se sentir incomodadas numa cidade tão cheia, tão barulhenta e tão poluída. Com isso, essas pessoas que podiam começaram a construir grandes propriedades nos arredores de Londres, nos seus subúrbios. É o caso dessa construção que nós vamos ver agora, que é um projeto do Duque de Marlborough, que é o Castelo de Blenheim.
é, mais uma vez, considerado um projeto urbanístico pelas suas dimensões. Castelo de Blenheim, projeto do Duque de Marlborough. Aqui está o castelo. A edificação, né? Ganhou esse nome de Castelo de Blenheim. Aqui na panorâmica. Para ter ideia do tamanho do empreendimento. Atravessa-se rios. Um verdadeiro projeto urbanístico. Diferente do que a gente compreende hoje como projeto urbanístico, exatamente por considerações de época. Hoje, quando a gente pensa em um projeto urbanístico, a gente pensa num projeto que atenda a maioria da população. Aqui, nesse período do absolutismo, a maioria da população ela era atendida de uma maneira mais solta, mais indireta, com menos intervenção do Estado. O Estado criava ícones de urbanização. A urbanização das pessoas comuns, essas iam acontecendo gradativamente e meio que de uma forma espontânea, atendendo às necessidades de momento. Aqui era mais uma questão também simbólica, de poder e organização. Essas pessoas, então, que simbolicamente eu mostrei, que saíam da cidade e iam para o campo, elas estavam mostrando grandes transformações que estavam surgindo por conta da indústria. E a primeira cidade que vai sofrer isso, exatamente por ter sido a primeira a se industrializar, é a cidade de Londres. Mas isso é o assunto da nossa próxima aula, quando nós vamos ver os impactos que a industrialização causou naquelas cidades que muitas vezes ainda tinham um caráter medieval. Por hoje, a gente fica por aqui. Continuem se cuidando e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.